Pois é, falou assim, ó, muitas vezes, me chamou a atenção esse trecho, porque ele fala, muitas vezes a gente, porque não quer causar, não é casar uma causar problema, ou entrar em atrito, né, acaba silenciando essa promiscuidade, mas a gente tem que criticar as instituições e tudo mais. Enfim, falou e sempre tem uma estratégia, imagina ser, apesar de que às vezes fala no improviso e enlouquece a assessoria de imprensa, mas falou ali porque tem uma estratégia, até porque está em frente à imprensa. Esse negócio de já ter anunciado Geraldo Alckmin, eu confesso que eu tinha imaginado que quando batesse o martelo, iam fazer uma coisa ali diferente, né? Tanto que nós estávamos aqui ouvindo a reunião e começaram a aplaudir. Eu falei, uai, aplaudiram porque Alckmin vai deixar o ministério, parabéns pelo trabalho. E aí que atentaram, não, é porque no meio da fala, não ficou tão bem audível, mas ele falou que é vice. Então, assim, do nada, ou não foi do nada, Clarissa, fez esse anúncio? Elisa, não foi do nada, mas contraria inclusive o que estava sendo conversado ontem mesmo dentro do PT e dentro da campanha do presidente Lula. Pelo menos o que eles estavam passando para a gente, porque às vezes também não quiseram estragar a surpresa. O que aconteceu ontem, estava conversando com alguns integrantes da campanha e ouvi todo o relato de que Lula tinha batido o martelo, já tinha decidido, era mesmo Geraldo Alckmin. Isso já estava certo, a gente vem dando essas informações aqui, mas claro, ainda não estava algo cravado. Eu falei, mas ele não vai anunciar? Aí a fonte que estava falando comigo deu uma balançada ali, eu falei, te conheço, amigo, você dá uma balançada, cadê? Aí ele, não, o melhor é não anunciar agora, para não atrapalhar a negociação com os partidos, porque agora tem esse cenário do PSD, que está um pouco diferente, com esse anúncio de Ronaldo Caiado. Então, a ideia é segurar um pouquinho e aguardar para fazer uma comunicação ali de uma forma ali que seja mais estratégica. Foi isso que tinham me passado, que estava resolvido, mas não ia anunciar agora. Menos de 24 horas depois. E ontem a gente tinha o presidente do PT de São Paulo propondo o nome de Gilberto Kassab como vice do presidente Lula. Mas aí, assim, foi uma coisa encarada internamente, inclusive como mera gracinha, eu acho mesmo, do presidente do PT. Kiko Seleguin, mas teve gente que falou, não, mas olha só, se o Kassab quiser, ele podia ser vice do Fernando Haddad, né? Porque, afinal de contas, não tinha conversa de que ele poderia ser vice do Tarcísio e não deu certo. Aí, ó, se quiser, o buraco está ali aberto ainda. Então, dentro desse contexto da vice, falou-se que a ideia era aguardar um pouco para confirmar o nome de Geraldo Alckmin publicamente, mas veio o presidente Lula, fez o anúncio na reunião de hoje, o que consolida a posição de Geraldo Alckmin, desejada há muito tempo pelo vice-presidente, de renovar, então, essa chapa com o presidente Lula. É um movimento bem importante do presidente do ponto de vista das negociações de palanques, negociações para a eleição, porque isso mostra que o governo desistiu de atrair, por exemplo, um partido como o MDB para uma aliança nacional. Essa vaga estava colocada em questão para Geraldo Alckmin, para que Lula ainda pudesse fazer uma tentativa de amarrar um partido grande numa aliança nacional robusto, o que mostra que o governo desistiu desse movimento. Mas aí começa, então, a se desatarem os nós da negociação da chapa de Fernando Haddad aqui em São Paulo. Geraldo Alckmin, então, sai da especulação sobre Senado, que estava correndo nos bastidores, fica na chapa nacional e agora a segunda vaga para o Senado precisa ser preenchida, provavelmente indo para Marina Silva. Pelo menos o que eu ouvi ontem é que há sim grandes chances de que seja ela mesmo, mas a conversa de corredor ontem é que aquela história dela mudar para o PT estava subindo no telhado. Ah, é? E que aparentemente ela estaria dando sinais de que gostaria de permanecer na rede e tentar recuperar o seu partido, mas eu não senti ainda muita segurança, a gente precisa ver em que pé que isso está com clareza. A figura de Márcio França, o que eu tinha ouvido, já tínhamos trazido essa informação aqui, é que ele iria para a vaga do Geraldo Alckmin no MDIC, no Ministério do Desenvolvimento, e ficaria fora da eleição, mas ainda também com alguma demanda do próprio Márcio França de disputar. Mas há ali dúvidas se ele teria força eleitoral para o Senado, que talvez a Marina fosse uma aposta melhor. E aí a gente tem, só para eu amarrar, desculpa, eu sei que eu estou me alongando, o posto de vice de Fernando Haddad, que está ali em aberto também. Surgiu o nome de Teca Vendramini, que disseram, olha, é um bom nome, mas que ali a tendência era a vaga ficar em aberto por enquanto, para que Fernando Haddad possa, então, negociar ali alianças com outros partidos para a eleição. Aí veio essa ideia, traz o Gilberto Kassab aí, se ele quiser, ele não queria ser... Porque tem que pensar, né? Se Fernando Haddad, vamos supor, ganha a eleição, se tivesse potencial de vencer a eleição, que eles até estão mais animados com essa última pesquisa,
ele poderia, então, sair para ser candidato a presidente em 2030 e Gilberto Kassab ficaria no governo. Você vê que o negócio já vai desenrolando. Mas é que você vê que saiu uma pesquisa com Fernando Haddad bem, a galera se animou.